Olá pessoal, eu sou Joaquim Moura, psicólogo e diretor da Clínica Fênix, e agora a gente vai falar um pouco sobre a sua saúde mental. No Janeiro Branco a gente está fazendo diversas entrevistas para levar um pouquinho de saúde mental para todo mundo, com dicas e orientações e profissionais especializados para a gente poder ajudar vocês. Então, acompanhem nossos canais e se liguem que a gente em breve vai ter outras entrevistas. Hoje, por exemplo, eu estou aqui com a Lorena Marques, ela que é terapeuta ocupacional e enfermeira, e vai falar sobre criando hábitos saudáveis para o seu dia a dia. Tudo bem, Lorena? Tudo bom. Então, qual seria a importância de você criar um hábito saudável? Bom, primeiramente, antes de eu entrar especificamente nessa questão do hábito, da criação do hábito, da importância de criar o hábito, é bom que a gente entenda que existe uma diferença entre hábitos e rotinas, o cotidiano, né? Muitas pessoas confundem, né? A gente que trabalha, por exemplo, que sou terapeuta ocupacional dentro da Clínica Fênix, né? Trago o tempo todo essa diferença para os pacientes, por exemplo, né? A rotina e o hábito, se você for ver a definição inicial de ambas, é a mesma, né? São ações, atividades, o conjunto de ações que você repete frequentemente. Então, essa definição inicial é idêntica. Sim. Qual seria a diferença básica desse processo? Nos hábitos, você faz automaticamente, não precisa de esforço mental para isso, né? Já a rotina é algo que você precisa implementar, você precisa definir, você precisa predeterminar. Então, existe um esforço do cérebro, né? E por quê? Como você me perguntou, né? Criar os hábitos. Primeiro, porque eles vão indicar o tom do nosso cotidiano, ajuda a gente a se organizar melhor, né? As pessoas muitas vezes, quando estão no processo de adoecimento, seja qual for a doença, né? Uma dependência química, uma psicopatologia, uma depressão, enfim, né? Ansiedade, seja qual for esse processo de adoecimento, né? As pessoas precisam, né, tá criando esse hábito como forma de mudar o comportamento, certo? Então, a gente precisa entender que, a partir do momento que você consegue se organizar melhor, consegue planejar, traçar metas, fica mais fácil de você atingir esse objetivo daquele ideal que você tem para uma vida desejada, para uma vida que você quer alcançar. A gente sabe que nem tudo que a gente deseja, não existe, né? Mas pelo menos você consegue chegar mais próximo desse ideal que você tem para sua vida, se organizando, planejando, né? Traçando metas. Você consegue, Lori, explicar no dia a dia o que seriam essas diferenças entre hábitos e... Sim, eu posso dar um exemplo assim, prático da nossa vida cotidiana mesmo, né? Uma criança, né, na sua primeira infância, quando nasce, é condicionada, por exemplo, você ir no banheiro, quando você terminar de fazer a sua necessidade, lavar as mãos, né? Pelo menos a gente entende que esse seria o normal, né? Da pessoa, lavar as mãos após ir ao banheiro. Então, isso é um hábito, né? Que a gente foi condicionado desde lá da primeira infância, se tornou um hábito, né? E a rotina, na verdade, seria... você tem que acordar todo dia, você vai dormir, você vai sair para trabalhar, né? A sua rotina, é o seu dia a dia. Então, o hábito você implementa na sua rotina para que você consiga mudar um comportamento desejado. Ou tirar um hábito ruim que você não quer mais ter na sua vida, né? Ou criar um novo para que você alcance alguma meta na sua vida. Né? E quais são as dificuldades de criar esses hábitos? O que você poderia dizer? Porque eu tenho certeza que muita gente já tentou começar, algumas pessoas assistindo aí, já começou a tentar malhar, já tentou fazer uma dieta, vou ler um livro antes de dormir, e eles acabam se confrontando com diversas dificuldades. Para você, assim, o que dificultaria uma pessoa criar esse hábito? Essas rotinas, né? Vamos falar sim, sim. Na verdade, assim... Criar hábitos realmente não é uma coisa fácil. É simples, né? Eu posso falar aqui para você, como eu vou falar, né? Um passo a passo que a gente pode seguir para tentar tornar isso real, tá? Não é simples, não é fácil, mas é simples, porque na verdade a gente precisa fazer uma reflexão do nosso dia a dia, né? Precisa identificar esses hábitos ruins que precisam ser mudados, né? Buscar uma inspiração interna mesmo. Certo? Talvez a dificuldade que as pessoas tenham nesse processo de criar o hábito seja uma maior clareza, mesmo no seu plano de vida, por exemplo. Tem a ver com autoconhecimento. Exatamente. Né? Ou talvez também, o que eu percebo muito assim na minha prática, às vezes a estratégia
que se cria para formar um hábito. Às vezes a pessoa quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, então você precisa começar com pequenos objetivos. Se você for com muita sede ao pote, se você for com grandes ideais, a probabilidade de dar errado, de você abandonar, não vou dizer de dar errado, porque você pode parar, abandonar e depois retornar, iniciar de novo, né? Mas a probabilidade de você abandonar naquele momento é maior, né? Porque justamente você está tentando fazer várias coisas, traçar várias metas. Então, talvez a clareza nessa estratégia, a estratégia que você está criando, né? Com coisas mais pequenas mesmo, coisas menores, com objetivos menores. Pequenas metas, né? Pequenos objetivos. Seja mais fácil de você conseguir implementar esses hábitos, né, no seu dia a dia. Tem uma colega minha que conversou que primeiro você pensa assim, eu gostaria de arrumar a minha casa. Vou dar um exemplo simples, né? Criar esse hábito de ter uma rotina, de tal. Porque a pessoa nunca começa, porque ela quer arrumar a casa toda no dia que ela criou para poder tal. E aí quando ela termina de arrumar o quarto, ela já está tão desgastada que aquilo ali não passa a não ter prazer, passa a ser aversivo para a pessoa. Então ela, como você está falando, né? Exatamente. Então, talvez, tipo assim, começar, hoje eu vou arrumar o guarda-roupa. Isso, hoje exatamente. Eu vou dobrar minhas roupas, hoje eu vou fazer tal coisa, né? Tem uma pergunta que eu coloquei aqui, né? Como você consegue colocar a criação desses hábitos em prática e fazê-los dar certo, né? Como é que, tipo assim, em relação à efetividade de fazer esses hábitos dar certo, como é que você consegue fazer isso? Pronto, criando mini hábitos, né? Como é que eu crio esses mini hábitos? Existe um autor, Stephen Geise, né, que ele fala um pouco sobre isso. Ele é especialista nessas estratégias de criação de hábito. E é interessante porque ele traz algumas situações bem específicas do nosso dia a dia que é comum a gente vivenciar. Então, esses mini hábitos, que ele chama criar mini hábitos, é basicamente o que eu falei para você na pergunta anterior, né, de você realmente começar devagar. Por exemplo, se você nunca teve o hábito de ler, né? E de repente alguém falou para você que é importante ler, que ajuda a desenvolver seu cérebro, enfim. E aí você começa a querer colocar essa prática na sua vida, né? Criar esse hábito. Se você for determinar, se for implementar isso na sua rotina, de você ler, vou ler 15 páginas por dia, né? Você vai abandonar essa prática. Porque você não tem o costume, seu cérebro não está acostumado, né? Então é interessante que a gente comece, como eu falei, né, de pequenos passos, pequenos objetivos. Então, você começa lendo uma página. E aí você vai aumentando, porque você vai cada vez mais condicionando o seu cérebro a entender, a aceitar e a gostar daquela atividade que você está tentando colocar em prática. Porque se você coloca também como algo que seja uma experiência não prazerosa, né, desde o início, né? Porque é óbvio, se você está tentando criar um hábito e está sendo difícil, é porque a coisa provavelmente não é tão prazerosa assim. Só que quanto pior você transforma essa experiência, pior de você criar esse hábito, né? E aí, como você falou, por isso que pessoas desistem. Uma coisa que eu achei interessante da nossa conversa aqui é que você falou sobre essa coisa do autoconhecimento, né? Da pessoa ter autoconsciência e saber, porque também não adianta... Porque fulaninha disse que se sente bem lendo livro, a partir de agora eu vou virar um leitorzinho, eu vou ler um monte de livro. Mas se aquilo ali não é uma coisa que tem a ver com o seu objetivo de vida, com sua prática, com suas necessidades, exatamente, talvez não seja algo que vá te motivar. Exatamente. Talvez a criação de hábito tenha muito a ver com essa questão de motivação. Então, o que você acha sobre isso? Então, você tocou num ponto importante. De fato, a pessoa precisa estar motivada, né? São duas coisas que eu considero bastante importantes na criação do hábito. É a motivação e a força de vontade. Né? A motivação tem muito a ver com a questão do humor. Né? Hoje você não se sente motivado a fazer determinada atividade. Né? De repente, amanhã você acorda com um humor melhor e você está super motivado a fazer aquela atividade. E a força de vontade, eu gosto de comparar com o músculo. Né? Por exemplo, assim, que precisa ser exercitado, vai com a questão de você estar se cobrando, se exigindo, né? Colocando e vindo o prazer naquilo que você está fazendo. Existe um outro autor, Charles Duhigg, que ele fala sobre essa questão do ciclo do hábito. Né? Existe um ciclo para você conseguir criar um hábito. Vem do gatilho ou a deixa, que é aquilo que vai lhe mover, lhe impulsionar a criar aquele hábito, né? Vem a rotina, que é o que você vai, onde você vai implementar essa atividade no seu dia a dia. De que forma? Adianta você que nunca fez uma atividade física, por exemplo, né? E agora você quer fazer uma atividade física porque é bom para sua saúde, você precisa emagrecer, porque você está com problema, né, de colesterol, enfim. É algo que vai lhe trazer benefícios, certo? E aí você começa a querer fazer essa atividade física.
Aí me diga, adianta se você for começar a fazer essa atividade todos os dias na semana, eu vou acordar 6 horas da manhã, eu vou correr. Não vai, você não vai. Aí você corre em jejum, aí você Não faz vai. tal coisa e tal. E aquilo que você estava falando. Às vezes Exatamente. você coloca no momento do humor, né? Que tipo assim, Isso. vou colocar para fazer uma dieta, fazer uma atividade física, para ler o livro. Tudo de vez em um momento que você não tá bem, Para aquilo. que você não tá saudável, que você está com Exatamente. ansiedade, está passando por o início de um projeto. Então, às vezes você cria uma estrutura de mudança de hábito que ela vai cair toda de vez. É por isso que um dos passos, assim, o primeiro passo, na verdade, que eu considero mais importante de todos, para você conseguir implementar esse hábito, é você fazer uma reflexão do seu dia a dia. Perfeito. Porque você precisa analisar, né? Bom, eu tenho o costume de acordar cedo, eu não tenho. Eu vou acordar para fazer uma outra atividade? Não vou. Então, qual é o momento do dia que eu me sinto mais disponível, mais disposta, né, na verdade, e que eu tenha um horário real, né, disponível, que eu não vou estar trabalhando, não vou estar tomando conta de filho, não vou estar, né, fazendo outras atividades necessárias e essenciais do meu dia a dia, né? Qual é o horário que eu consigo fazer isso? Bom, se eu trabalho às 8 da manhã, eu vou acordar às 5, eu vou conseguir, mas para isso eu preciso mexer na minha rotina. Eu vou precisar dormir mais cedo, né? Então, são uma série de fatores. Fazer isso, né? Exatamente. Fazer porque somos seres humanos, né, gente? Então tem coisas que são orgânicas. Tem gente que fala, não, se eu tirar o horário do almoço, eu almoçar em 5 minutos, eu consigo pegar na academia antes do trabalho, antes de voltar né? E aí a pessoa pode acabar se fazendo mal. E se frustrar, né? Pronto, a frustração. Fala um pouquinho sobre essa coisa da frustração, né? Porque eu vejo que muitas pessoas que tentam colocar um hábito novo na sua vida, você falou que às vezes é parte do processo, não dá certo e tal, elas não conseguem lidar com a frustração. Eu acredito que esse termo é algo central para que as pessoas continuem mantendo seus hábitos. O que é que você acha sobre isso? Joaquim, você está trazendo um ponto importante e que eu gosto muito de trabalhar, principalmente lá dentro da clínica, na Fênix, nos grupos que eu faço com os pacientes. Para evitar esse processo de frustração, tem que ter um trabalho prévio mesmo, de orientação, mesmo de criação das estratégias para criar o hábito. É o que eu estava falando para você há pouco, né, na outra pergunta que você me fez. Então, eu preciso saber, identificar como é o meu dia primeiro, né, as dificuldades que eu tenho, as facilidades de horário, né, as outras atividades que eu tenho ao longo do meu dia, né, a possibilidade de dar certo é maior se você consegue entender a sua vida, né, o seu dia a dia. Aí você consegue implementar de uma forma mais fácil. Pode acontecer, né, de você abandonar por um motivo de força maior. Né? Você ficou doente, por exemplo. Né? Uma doença que lhe obrigou a ficar dentro de um hospital. Né? Estou dando esse exemplo bem assim drástico, que é para poder ficar mais claro o que eu estou querendo falar. Então, aí você precisou ficar no hospital, então você teve que abandonar aquele hábito que você estava tentando criar, certo? Você foi forçado, não foi uma coisa sua. Mas vai vir um sentimento, né, de poxa, eu interrompi, eu já tinha... consegue lidar com isso direito, né? Exatamente. Mas aí é importante a gente ter em mente que, assim, se você conseguiu, né, porque o cérebro da gente acaba sendo moldável mesmo, né, uma esponja, como uma esponja. Então, se você conseguiu, né, você tem que ter esse discernimento de que naquele momento que você criou o hábito, antes dessa situação que lhe obrigou a parar, você conseguiu, você estava dando conta, você estava repetindo aquela ação, então você consegue. Então, isso já é uma coisa que lhe dá um impulso maior para que você levante. No momento que você sair do hospital, seja qual for a situação, você retome, né, e comece de novo. E essa questão que você falou do cérebro, né, tipo, essa programação da gente poder se manter bem, né, de poder, né, não é apenas um hábito, o que eu tô querendo dizer, não é apenas um hábito comportamental que a gente tem que mudar, muitas vezes é o hábito mental. Isso. Porque muitas vezes você tá querendo assim, não, eu vou tentar fazer uma dieta porque eu me sinto feio. E aí você está fazendo a dieta, mas seu cérebro está falando você ainda está feio e você não está legal. Então, as coisas elas têm que ser modificadas em consonância, né? Não adianta também eu mudar meu corpo inteiro e não estar preparado emocionalmente, psicologicamente para essa mudança, porque você vai se cobrar, você vai se frustrar. Estou puxando a sardinha também para a questão da terapia, né? Independente da questão de mudança de hábito, porque toda modificação, né, a psicologia fala que todas as transformações, toda modificação, por melhores que elas sejam, elas causam impacto para a gente. Né? E muitas vezes a gente não está preparado para atingir aquele cargo que a gente queria, para ter aquele corpo que a gente queria. Exatamente. Né? Então o corpo ele muda rápido, mas o pensamento ele ainda não se moldou.
Exatamente. Né? Então é importante, né, Lore, você Com certeza. fazer essa... Você está falando aí, você citou aí o cérebro, né? Sim. O cérebro tem uma participação essencial, né? Existem duas partes principais do nosso cérebro que participam desse processo da criação dos hábitos, que são os gânglios, né, pré-frontais, é a parte, digamos assim, consciente, é a parte da escolha inteligente, vamos dizer assim, daquele hábito que você quer implementar na sua vida, tá? E os gânglios basais, que seria a parte inconsciente, que é a parte de você colocar em prática. Né? E aí o cérebro vai resistir um pouco, porque ele já está habituado a não ter aquele hábito, a ter outros hábitos. Então você vai precisar, é o que eu falei lá no início, né? Identificar aquele hábito. Ah, você está fumando, está bebendo demais, não quero mais beber, não quero mais fumar. Identificar esse hábito ruim. O que é que eu posso fazer para eu tentar algo a mais, para me dar uma força maior, para eu parar com aquele hábito? Então vamos tentar botar algo saudável no seu dia a dia, né? Essa é a proposta, né, do que eu estou falando aqui. Substituir, tentar colocar práticas mais saudáveis no seu dia a dia para que vire um hábito e você consiga, aos poucos, né, remover os hábitos que não são saudáveis na sua vida. E colocar a nível inconsciente, como você falou, Exatamente. né? Porque, para vocês entenderem a força do hábito, né, a força de uma rotina, tem psicólogos que falam sobre o ritmo circadiano também, né? Alguns teóricos que falam sobre isso, né? Porque quando você coloca as funções para agirem de forma todo dia, né? Vou citar uma coisa assim: vou no banheiro todo dia, no mesmo horário, tomo banho no mesmo horário, almoço no mesmo horário. Se você transforma esse hábito em relação à rotina, se você coloca essa rotina, o seu corpo ele precisa de menos energia para fazer. Exatamente, menos esforço, que é isso que o cérebro quer, menos esforço. E aí né? o que a gente ganha? A gente ganha energia para fazer outras coisas. Exatamente. Então, pessoal, o que eu estou querendo explicar para vocês é que transformar em hábito coloca a sua rotina a nível inconsciente, né, como você estava falando da função do cérebro, e faz com que você tenha mais energia para fazer outras coisas. Exatamente. Né, Lore? Exatamente. Você falou sobre a questão do cérebro, do processo, mas como é que a gente consegue instalar esses hábitos positivos e remover hábitos negativos da nossa vida? Pronto, através da repetição. É isso que faz a gente conseguir formar esse hábito na nossa vida, né? Repetindo aquela ação, aquele conjunto de ações, aquilo que você quer implementar na sua vida, repetindo. Então, tem alguns estudiosos que trazem que com 21 dias você consegue criar um hábito. Já ouviu falar sobre isso? Já ouviu, né? É 21-90 a proporção. Alguns outros com 60, outros com 90. Então, é importante que a gente tenha em mente, na dúvida, vamos fazer os 90 dias de repetição do movimento, para poder a gente realmente conseguir fazer com que aquilo vire realmente um hábito e você não corra o risco de abandonar por qualquer outro motivo que não seja o motivo real necessário, né? Como um processo de adoecimento, por exemplo. E como você falou, né? A priori, a gente tem que fazer uma grande avaliação da gente com a gente mesmo, né? Porque já vi muitas pessoas comparando sua rotina com a rotina de outro, mas não tem como, né? Tem gente que trabalha, estuda, cuida de filho, arruma casa, multifunção, né? Multifunção, aí tenta se comparar a sua rotina com a rotina de outra pessoa e acaba já iniciando um processo que tem tudo para dar errado, né? Então, gente, autoconhecimento, autoconsciência, se buscar se conhecer, seja através do processo terapêutico, processo meditatório, né? Porque eu acredito que esse é o maior passo, o maior passo é iniciar, né? E a partir daí você tentar repetir, manter como a Lorena está falando. O que é mais importante para criar um hábito? O que você pode me dizer? O que eu tenho que fazer de mais importante para começar a criar esse hábito? Aí você falou repetição. Exatamente. Uma das coisas é a repetição. Mas aí eu vou resumir um pouquinho do que eu já falei em algumas perguntas que você me fez, que seria essa reflexão do dia a dia, seria identificar os hábitos ruins que a gente precisa remover da nossa vida, traçar os pequenos objetivos, buscar inspiração, né? E manter a repetição naquela atividade que a gente quer que vire um hábito. Além desses 5 passinhos iniciais, tem duas coisas que eu considero muito importantes também, que é a motivação e a força de vontade, que eu citei, né, há pouco. A gente precisa. E um dos trabalhos, né, que eu busco estar levando sempre lá na clínica, né, nos processos, na Fênix, nos processos grupais, é isso aí, é estar motivando, é estar estimulando, é estar fazendo com que eles entendam que existe uma recompensa no final de implementar aquele hábito, que eles visualizem, que eles percebam que aquilo vai fazer bem a eles, né? Eu vejo muita gente com transtorno, Lore,
que uma depressão, por exemplo, que fala assim, não, mas tá sendo inútil, eu não estou conseguindo. E assim, visivelmente você vê que a pessoa está tendo resultados, mas que são pequenos e talvez ela não esteja conseguindo valorizar isso. E essa é uma função, né, até da terapia, do autoconhecimento. Isso, Fala um Joaquim. pouquinho sobre isso também. Então, eu vou Como trazer... a pessoa consegue visualizar, né? Como uma pessoa que está adoecida também. Pronto, é muito difícil, Sim. né? É muito difícil quando a pessoa está no processo agudo mesmo da doença. Às vezes a pessoa não quer ouvir, não quer entender, não quer enxergar, né? A gente, enquanto profissional, tem esse papel, né? De facilitar esse processo de compreensão, de autoconhecimento. Então, o meu trabalho, especificamente, é muito de estar tentando realmente demonstrar através da prática. Por exemplo, eu passo muito exercício, né? Para eles, assim, eu quero que vocês tentem criar um hábito relacionado a uma atividade do nosso cotidiano, que seria uma atividade de lazer, ou uma atividade educativa, ou uma atividade corporal, né, de estar praticando atividade física. Ah, mas eu não consigo, porque é difícil eu acordar, não consigo levantar da cama. Tá, então a gente já sabe, aí eu vou tentando mostrar, identificar junto com a pessoa, né? Então você não consegue levantar da cama de manhã, é muito cedo, fica na cama por causa do processo. Então vamos ver aqui outro horário. Algum horário você vai levantar da cama, né? Não precisa ser o horário que todo mundo faz, que é de manhã cedo ou de noite. Coisa, comparação de você com você mesmo. Exatamente, né? Então a gente tem que, por isso que eu falo muito da reflexão do seu dia a dia, né? Sem querer se comparar com as outras pessoas, porque cada um é um. Né? Quem sabe da sua história de vida, das suas dificuldades, das suas deficiências, do seu processo todo, é você. Sim. Então, assim, a gente, enquanto profissional, eu, enquanto terapeuta ocupacional lá na Fênix, faço muito nesse sentido, né? De estar ajudando eles a identificar. Bom, você não consegue, mas e se você tiver alguma coisa em casa que você possa fazer? Vai no YouTube, liga, tem aula hoje, né, com esse negócio, com essa questão da pandemia, muito comum, você vê tudo que é profissional fazendo. Exatamente. Então você não consegue de manhã cedo, para você tá mais esperta que horário? Qual horário que você consegue sair da cama? Você vai no banheiro alguma hora para fazer um xixi, né, uma necessidade básica, algo nesse sentido. Então, tenta buscar essa inspiração, por isso que eu falei ali no início, né? Uma das coisas é buscar essa inspiração também, né? Para poder você conseguir colocar em prática. E à medida, como você bem falou há pouco, você dá esse pontapé inicial, você começar, aí é o processo da repetição mesmo, né? De você estar se obrigando a fazer repetidamente até aquilo virar um hábito. Um hábito, né? E sempre falam, os autores falam que é mais difícil os primeiros momentos. Acho que para tudo, né? Começar é o mais difícil. Verdade. Né? E eu tenho visto muito lá na clínica, tipo, às vezes, por exemplo, dependente químico, né? Uma pessoa com dependência química. Antes de abandonar a droga, vou fazer a despedida, né? Antes de iniciar o tratamento, eu vou usar mais uma vez e tal, Exato. e tal, e tal. O que você acha? Que a pessoa deve começar na segunda-feira, fazer a dieta? O que você pensa sobre isso? Não, justamente acaba recaindo em tudo que eu já pontuei aqui para você, a reflexão do seu dia a dia. Né? Essa história de você dizer, vou começar a dieta segunda-feira, vou começar a academia segunda-feira. Não precisa ser segunda-feira. É mito, né? Isso acaba sendo mito, porque você vai protelando, vai postergando, procrastinando aquela atividade, né? Então, que seja no seu momento, entende, Joaquim? Que seja no momento adequado para você, de acordo com a sua vida, com o seu estilo de vida, com o seu dia a dia, com a sua logística mesmo em relação à dinâmica familiar, com o filho, com o marido, né? Então, assim, tudo isso tem que ser avaliado. Não adianta você determinar uma coisa assim, eu vou começar segunda. Comece agora, né? Eu falo muito isso com os pacientes. Inclusive, eu tenho um exemplo prático, né, de uma paciente que eu não preciso citar o nome, mas que foi bem assim. Ela começou, mas eu não consigo, porque eu sinto muitas dores, né? Além do processo da depressão, da ansiedade, da bipolaridade, ela tinha uma questão também de fibromialgia. E aí isso acaba dificultando, né? É algo a mais, né? Que acaba dificultando esse processo, porque você sente muitas dores no corpo. Isso faz com que você não sinta vontade, não se sinta animado, não queira buscar. E é muito mais fácil procrastinar. Desistir e deixar para depois. Eu começo mês que vem. Esse mês é Natal, é festa, eu vou estar com minha família, então depois eu começo. E eu tenho visto os melhores casos de recuperação mais rápido, assim, das pessoas que começam hoje, assim, né? Exatamente. Se entregam logo pro processo, falam, não, vai ser dolorido, mas vou fazer logo, começa domingo, começa de noite, começa de madrugada, mas
já vou a partir de agora entrar no processo de recuperação. Né? E é esse desafio que eu lanço para eles, né? Ah, segunda-feira eu começo. Não, você não vai começar segunda, você vai começar hoje. Quando chegar, logo. Você já começa, né, a fazer alguma coisa, algum movimento diferente em alguma dessas atividades. Porque quando eu passo esses exercícios para eles, né, tanto na internação dia, quando eu acompanhava, quanto na internação integral, né? Porque dá para você fazer nos dois processos, né, de formas diferentes. Eu cobrava isso, né? Por que vai começar segunda, né? Vamos começar agora. Por que não pode começar agora? E quanto antes você começar um hábito, né? Começar a se cuidar melhor para o resultado. Né? Correto. Gente, eu estou aqui com Lorena Marques, que é terapeuta ocupacional, enfermeira. Está lá com a gente na Clínica Fênix, fazendo um trabalho maravilhoso. Eu adoro a forma didática, como ela fala, né? Dá para a gente anotar coisa por coisa e já seguir os passinhos, né? E é muito mais fácil criar um hábito quando você conhece os passos corretos. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. O pessoal que está aí pelo YouTube, ou assistindo o vídeo que a gente colocou no Instagram, no mesmo dia que lançou, no outro dia, façam os comentários de vocês, porque é importante a gente ter esses comentários, né? Como eu sempre digo, essa interação com o público é importante, porque não adianta também eu estar falando uma coisa aqui que ninguém está passando, né? A gente quer saber o que nosso público está passando para a gente poder fazer a nossa parte, tá? Lori, se acontecer de eu ser forçado, você falou, doença. Isso, né? Um processo de adoecimento, e a uma frustração viagem, vem, né? E tal, quando eu sou forçado a largar o hábito que eu já estava lá construindo, né? Isso aconteceu até comigo, assim, no início da pandemia. Eu sempre gostei de fazer exercício físico, para voltar está sendo uma dificuldade. O que você acha? Como é que a pessoa consegue retornar? Então, primeiramente, tendo em mente que em algum momento você fez, em algum momento você começou. Né? É parar mesmo para analisar, fazer uma reflexão da sua vida. Né? Se naquele momento, lá atrás, eu consegui fazer, por que eu não vou conseguir? Eu vou conseguir. O pensamento da gente também tem poder, né? Então a gente precisa estar reforçando isso pra gente, né? É a busca da inspiração, da motivação, é a força de vontade. Então, boa parte desse processo vai depender de você, né? Da pessoa que quer retornar àquela atividade e não se entregar ao pensamento. De que não deu certo, de que não está dando certo, né? Fala até na parte de tratamento para a dependência química, fala muito que a recaída, né, é algo que faz parte muitas vezes do problema, não que tenha que ter, mas assim, muitas vezes pode fazer parte, e que retornar para o cuidado, para o autocuidado, ele é necessário, porque senão você acaba se entregando. E eu vejo muita gente recaindo, por exemplo, na droga, no comer compulsivo, né, no parar de se cuidar. E retornar é sempre muito complicado, porque os pacientes, eles com sintomas todos, é claro, mas eles se cobram muito. De que, poxa, mais uma vez eu não estou conseguindo e tal. O que você fala para essas pessoas? Bom, então, é interessante você tocar nesse assunto, porque há um tempo eu trabalhei, né, na internação dia com pacientes de dependência química, um grupo específico de dependência química, e que eles traziam muito essa questão, mas eu não consigo, tipo assim, eu recaí, né, e aí eu não consigo implementar um hábito diferente, fazer uma coisa diferente, né, existe essa dificuldade, é real, né, mas aí eu tracei alguns desafios, né, e que tem dado muito certo. Eu hoje não estou mais fazendo esse grupo, né, de dependência química com eles, mas até hoje a gente vê os frutos desse trabalho, porque algumas pessoas que tinham dificuldade, eles próprios, entre eles, né, trazem o exemplo, mostram que conseguiu. Então, a gente foi fazendo isso nos grupos da gente de comunicação, né, mesmo assim, do telefone do Zap. Do exemplo é legal ser feito em grupo, porque a gente vê que pessoas já passaram por aquilo e estão mais uma vez tentando e estão conseguindo. E que já está tanto tempo, né, limpo e conseguiu mudar o comportamento. Né? Existe um estudo de uma universidade de Duke, né, na Carolina do Norte, Estados Unidos, que fala sobre isso. Ele menciona, né, que 45%, né, do nosso comportamento ele vem de hábitos adquiridos. Então, eu trago um pouco para isso, né, disso aí para os pacientes, para poder eles entenderem. Se vocês não mudarem o comportamento de vocês vão ficar naquele mesmo... Naquele looping de erro. Exatamente. Então, precisa ter essa mudança de comportamento. É um treino, né, que a gente faz com o nosso cérebro e que vai ter momentos que você vai ter uma dificuldade, você pode dar uma escorregada, né, e parar um tempo por algum motivo, ou porque você não se sentiu motivado, o humor rebaixou, você teve uma recaída emocional, né, alguma coisa nesse sentido. Mas é importante a gente ter em mente que a gente precisa retornar, que a gente precisa voltar, porque se a gente não voltar para aquele hábito que a gente quer implementar na nossa vida,
a tendência é você ficar naquele círculo, né? E ter a recaída do uso mesmo, do movimento da ativa, por exemplo, né? Eu tinha uma professora minha que ela sempre falava sobre isso, né? Que a gente vai, na terapia, a gente vai manter aquele mesmo loop. O paciente ele vai repetir, repetir, repetir. E às vezes é um hábito, um detalhezinho, né? Que ele muda, sei lá, como eu sei, ele começou a arrumar o guarda-roupa. E aí quando ele, né, ele tava, sei lá, desistiu de tentar, mas arrumou o guarda-roupa ali um dia. E quando ele visualiza aquela coisa organizada ali, ele começa a dar um sentimento de organização que ele não conseguiu com outras coisas. Isso. Né? Então, muitas vezes, gente, é um detalhe que você mudou. Jaqueline. É tipo assim, é aquela melhor amiga que te bota para baixo, né? Tô dando um exemplo assim. Aí você começa a criar um hábito de ir para lugares para conhecer pessoas, né? De se divertir. Você se afasta de uma amizade tóxica, por exemplo. Então, várias pequenas coisas que vocês podem pensar que são detalhes, né, que são pequenas vitórias e tal, mas que podem mudar todo o ciclo, né, de recaída, de dificuldade, enfim, que tá te levando para a ficar mais para baixo, né, ou ter algum tipo de transtorno, né? Inclusive, você trouxe um ponto aí importante que eu não citei aqui ainda, que são as relações que a gente estabelece na nossa vida, né? Então, assim, a importância, né, da criação de um hábito interfere na dinâmica das nossas relações que a gente estabelece, seja na relação com o esposo, com os filhos, na dinâmica familiar, no local que você trabalha, né? De repente você começando a implementar hábitos, né, mais saudáveis, objetivando de repente emagrecer ou melhorar, né? Você enfim, pode ganhar outras coisas, entende? Então assim, os ganhos sobressaem, né? Sobrepõem, na verdade, do que aquilo que você objetivou inicialmente. E aí você vai crescendo, crescendo, quando você vê, né? Você tá com a outra dinâmica de vida, atingindo uma qualidade de vida, enfim. E você acaba desenvolvendo também, né, habilidades que você nem sabia que você tinha. Sim. Aí eu vou trazer um exemplo assim para nossa prática lá, né, do internamento integral. A gente tem um grupo, né, que a gente faz de atividade do cotidiano, que sou eu quem faço. E aí eu gosto muito de estar sempre explicando para eles, porque como às vezes entra, sai outra, uma semana já tem paciente novo, eu sempre trago isso à tona, né? A explicação do objetivo dessa atividade cotidiana. Né? Eles fazem atividades, funções diferentes dentro da clínica e que ajudam a eles, para quando eles saírem desse processo, né, de tratamento dentro da clínica, na vida deles, lá no dia a dia, eles possam colocar em prática com essas novas habilidades que eles desenvolveram. Então eu já vi exemplos de pacientes que assim, não lavavam uma roupa, não lavavam um prato, não fazia absolutamente nada dentro de casa. Isso interferia diretamente na relação com a esposa, por exemplo. Né? Pô, não faz nada, só quer, né, só usando e não fazendo nada dentro de casa, não me ajuda. Então, a criação de um hábito saudável ajuda nesse processo a modificar os relacionamentos. E eu te falo, acrescentando ao que você está falando, isso muda simbolicamente a forma como a gente vê as coisas. Exatamente. Né? Porque você falou dos hábitos que a gente tem lá na organização de cotidiano que você faz na Fênix. Eu percebo que, por exemplo, uma pessoa que começa a lavar suas roupas, ela começa a tomar mais cuidado na hora de se sujar, né? Começa a ter mais esse sentimento de cuidar do que é meu. Isso, mais atenta, mais consciente com os processos. Mais consciente. Eu já vi pessoas que, por exemplo, moravam a vida toda com a mãe, era esculhambado, não cuidava de si, não cuidava do quarto. E aí, quando sai para morar sozinho, começa a ter mais responsabilidade. Exato. Porque ela criou um hábito de cuidar das suas coisas. Isso é importante, né? Com certeza. Me fala sobre essa questão do ciclo do hábito. Pois é, o ciclo do hábito. Eu comecei a falar lá e acabei interrompendo que a gente foi. Com isso na cabeça. Então, o ciclo do hábito são 3 processos, na verdade, 3 passinhos, né? É o gatilho, ou a deixa, que seria aquilo que nos mobiliza, nos impulsiona. Né? Um exemplo prático é eu tenho um casamento para ir daqui a um mês, mas eu não caibo naquele vestido. Né? Eu quero usar aquele vestido. Então, isso é um gatilho para que eu implemente um hábito. O próximo passo seria a rotina, implementar o hábito nessa rotina. Né? E daí é a recompensa que você, de forma ali, sem saber, você já citou, acabou falando. Que é justamente, o gatilho ou deixa a rotina, que é a implementação do hábito, e a recompensa. Se você sente prazer, no início você falou, lembra? Se você sente prazer, se você vê a mudança, se você gosta daquilo que você está fazendo, seu cérebro vai entender isso e aí fica mais fácil de você manter a repetição naquele movimento e se formou um hábito. Manter repetição é algo que não dá prazer, é muito mais complicado. Né? E falam, eu ouvi falar sobre uma coisa, eu queria saber sua opinião, né? Falam sobre a motivação, de que ela às vezes, você tem motivação de sair de um lugar para o outro, mas você tem que focar
aonde você quer chegar também, porque senão essa motivação ela vai acabando. Essa motivação ela vai acabando em relação a criar hábito, o que você pensa nisso? E quando ela vai acabando, né? Aí você falou, você deu algumas estratégias, tipo, se apegar, alguma coisa, né? Isso. Como é que você pode ajudar? Porque eu acho que isso é uma coisa que o pessoal lá de casa já passou, né? De que tá, às vezes, focado, tá querendo e tal, e a motivação baixa. E aí, a gente faz como? Pois é, foi o que eu falei há pouco, né, para você, de duas coisinhas bem importantes que eu considero que a motivação e a força de vontade. Sim. Né? A força de vontade, você vai moldando, você vai, né, de tanto você acreditar e fazer e ver a recompensa daquilo, né, ver gostar do que você está fazendo e ver, perceber, ter essa percepção, você consegue manter a força de vontade, mas a motivação ela muda mesmo, né, justamente porque tem momentos que você está bem, hoje você acordou, você está bem, né, e de repente no outro momento você não está bem, é um rebaixamento de humor, a mudança de humor, respeitar e aí esse processo. exatamente, Também, mas sempre buscando entender que você tem como recomeçar, pode não ser esse o momento, né, eu acordei hoje, não estou motivada, não quero. Hoje pode não ser o momento, mas você precisa colocar na sua cabeça, né, de que você tem que achar esse momento, porque já foi possível você fazer. Então, é possível você iniciar de novo. Legal, Lori. Me fala um pouquinho, né? A terapia ocupacional é uma coisa que algumas pessoas não têm acesso. Assim, me fala um pouquinho o que seria terapia ocupacional, para a gente pensar um pouquinho na sua profissão. Pois é, assim, de forma bem simples assim, e básica, para ficar de fácil entendimento, né, para quem está nos assistindo. A terapia ocupacional, ela utiliza a atividade, seja qual for a atividade, como recurso, né? Então, você precisa analisar essa atividade, traçar objetivos, né, objetivos geral e específicos em cima daquela atividade, para que você consiga chegar no que você quer, para aquele paciente específico. Né? É por isso que a criação de hábito está muito envolvida com a questão da terapia ocupacional. Entendi. Porque você precisa ressignificar isso na sua vida, você precisa você precisa, né, ter um planejamento, traçar meta. Então, é uma atividade, você vai criar estratégias, né? Você lança a mão dessa atividade, de estar implementando algo, né, uma ação ou um conjunto de ações. E aí, o terapeuta ocupacional vem justamente para ajudar nesse processo de identificar, né, qual é os hábitos que melhor seria, né, que vai te ajudar nesse processo, te ajudar a sair um pouco mais desse processo agudo da doença, a conseguir ter uma qualidade de vida mesmo melhor, né? Eu já vi pacientes, Lori, que apenas com a mudança de hábitos, assim, sem usar medicação, sem usar nada, eles conseguiram resolver transtornos. Vou dar um exemplo simples, né? Paciente que tem problema de sono, né? E aí muda. Você, numa avaliação da terapeuta ocupacional, percebe-se que ele não fazia uma higiene do sono, né? De que ele ficava no celular antes de dormir e tal, e tal, ou então que comia muito alimento muito pesado, ou o que quer que seja. E o paciente achava que aquilo ali era um transtorno que estava vindo do sei lá, que tinha que tomar remédio e tudo mais. E às vezes não é um transtorno em si, mas algo sintomático, por conta daquele estilo de vida que ele escolheu. Né? Então, você mudando o estilo de vida, você, muitas vezes mudando o seu hábito, você às vezes consegue parar de ter um sintoma, parar de ter um transtorno, você consegue se recuperar. Se recuperar. Mesmo. Isso. E me fale um pouquinho quais são as dicas, né, para a gente finalizar aí, que você daria para a gente. Então, as dicas principais são, eu vou acabar sendo um pouquinho repetitiva, mas assim, é focar mesmo, né, tentar manter essa motivação sempre acordada, né? A gente sabe que não é fácil, mas é algo simples, que a gente pode ir exercitando aos poucos. Então, faça essa reflexão, né? Tente identificar o que é que você precisa mudar no seu dia a dia, né? Busque sempre a inspiração, sinta, né, se você conseguir identificar o prazer naquilo que você está fazendo, então mantenha a repetição naquele movimento, naquela atividade, e aí aos pouquinhos você vai ver um hábito se criando. Perfeito, Lori. Queria agradecer a você, né, pelo seu tempo, por você ter vindo aqui, né, trazer um pouquinho da sua sabedoria. O pessoal de casa aí com certeza gostou bastante. Dê suas considerações finais aí, Lori. Então, eu queria agradecer primeiro também, né, o convite. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho, principalmente sobre a ótica, né, da terapia ocupacional. Eu espero que eu tenha conseguido, né, atingir aí algumas pessoas, ajudar em alguns processos e me colocar disponível, né? Eu trabalho lá na Clínica Fênix, então sinta-se à vontade, é só ligar, agendar, a gente faz os atendimentos necessários, tá? Foi um prazer. Obrigado, Lorena. Obrigado a todo mundo que assistiu, gente. Não esquece aí de mandar seus comentários, né, de se inscrever no nosso canal, porque a gente vai continuar fazendo alguns vídeos para poder ajudar vocês.
Mas é importante que vocês tenham essa participação, até para a gente entender quais são as dúvidas, quais são as dificuldades, viu? Até a próxima, pessoal, e fiquem com Deus.